E dando continuidade à nossa primeira aula, vamos à segunda parte da nossa aula, que é o que é desenho de moda e seus diferentes tipos. O que vamos ver nessa aula? Qual o papel do desenho no design de moda? Desenho de moda versus croquis, quais as diferenças? O que é ilustração de moda? O que é desenho técnico de moda? Desenho da figura base para um croquis é o que a gente verá já a partir da próxima aula, na aula 2. Qual o papel do desenho no design de moda? Vamos lá, há vários papéis. O desenho assume vários papéis, que é concepção e expressão, ou seja, usar o desenho para conceber uma ideia, para registrar uma ideia, para expressar, sugerir uma ideia, que não necessariamente vai ser executada. Algo que é muito parecido, proposição de ideias e conceitos, ou seja, eu proponho um conceito. Né? O que eu quero dizer com conceito? Eu proponho uma ideia de possibilidade, por exemplo, vai ter a cintura bem marcada, vai ter os ombros volumosos, as silhuetas, vai haver um contraste entre silhueta, cor, forma, né, formas sobre o corpo. Eu estou sugerindo, então ali no desenho eu vou registrando, mostrando essas possibilidades que na hora de eu executar, eu vou ver o que daquilo é possível ser feito e como pode ser feito. Então é normal que quando eu faço primeiro o desenho antes da roupa, que a roupa acabe ficando um pouco diferente de como era o desenho inicial, ou até ficando totalmente diferente. Mas só foi possível chegar até aquela roupa porque houve uma ideia inicial. Há o processo também de materialização do produto, em que eu vou desenhando conforme eu vou experimentando a confecção do produto. Nessa imagem que eu coloquei, é um exemplo dos estudos das dobras, das pregas, dos volumes, conforme a peça foi sendo criada. Então o desenho ele serve para esse registro da materialização do produto. Interpretação e registro do processo de materialização do produto. Veja que eu estou me repetindo, de certa forma, nos papéis em que o desenho assume. Mas interpretação e registro do processo, aqui eu já mostro exemplos de fichas técnicas, né? Que são, eu tenho o desenho, mas eu tenho um registro de como ele pode ser feito ou deve ser feito, já com o apontamento dos materiais, apontamento, né, das medidas, dos tamanhos, que é um guia para quem vai executar essa peça. Tá? Muitas vezes esses desenhos, né, no caso da ficha técnica, esse aqui em preto e branco, muitas vezes a peça chegou a ser feita, chegou a ser executada uma peça piloto que vai servir até de exemplo, de referência para a confecção das peças, das cópias dessa peça, digamos, das réplicas dessa peça. E representação e comunicação, marketing, ou seja, ilustrações que são usadas como material de divulgação de uma peça. Essa é uma ilustração da Schiaparelli. Ela contratava durante uma época, a marca usava, né, vamos pensar, numa época em que não existia fotografia de moda, ou o que se tinha de fotografia era preto e branco e não era tão acessível, tá certo? Muitas marcas, né, muito do que a gente olha hoje para o desenho de moda, muito do glamour que o desenho de moda ainda traz hoje, é desta época, da época em que o que se chegava ao público era através do desenho e não através da foto.
tá bem? Então essa ilustração é uma ilustração de um Luca Schiaparelli, que foi desenhado por... agora eu não vou lembrar o nome do ilustrador. E eu não coloquei aqui, então não vou lembrar. Mas está ali, ó, Schiaparelli, Lavender and Blue Crepe. Então, vestido, né, em crepe, lavanda e azul, interpretado por Beidorf Goodman. Aqui é o nome do artista. The lipstick is Schiaparelli. O batom é Schiaparelli. É o novo Bordeaux, né, o novo vinho, o novo vermelho. Ou seja, ali naquela legendinha já é uma propaganda, né? Para as pessoas que de repente tiveram acesso à revista em que essa ilustração apareceu, aquela legenda já era um material de marketing, de venda desse vestido de crepe azul e lavanda, do batom, né? Já está ali a legenda do Instagram. Esse daqui seria o post e aquela seria a legenda. E aqui eu trago uma referência de um autor que diz que o desenho de moda é resultado da interpretação que o designer faz dos valores culturais da época na qual está inserido. Eu digo sempre que moda é composição, tá? Por acaso hoje uma seguidora das Filipinas me perguntou o que eu achava dos desenhos dela, mandou imagens dos desenhos porque ela achava muito simples. E eram roupas com que, nitidamente, pela maneira como foi construída, era para um público de uma determinada religião, pela maneira como usava, como tinha véus no cabelo, como o corpo era coberto, né? E eu disse para ela que aquele design, eu não era o público e eu não conhecia o público dela, que quem poderia dizer se aquela roupa estava simples demais ou não era o público dela. Então é importantíssimo a gente conseguir interpretar os sinais que o nosso consumidor nos mostra, nos diz do que ele gosta, do que ele busca, ou do que ele precisa, ou do que ele sente falta para a criação. E a moda reflete muito isso, né? Se vocês começarem a observar as semanas de moda, eu sei que muita gente olha para os desfiles, especialmente os desfiles de alta costura. Hoje, no dia que eu gravei, estou gravando esse vídeo, por acaso eu assisti o desfile do Valentino, de primavera, e haviam muitas coisas que eu sei que muita gente de repente olha para aqueles looks e vai comentar, tipo, ai, não gosto, ai, isso não dá para usar, ai, eu não entendi. Não é para ti, Flor. O Valentino não fez para ti, porque quem é o consumidor da Valentino entendeu. Certamente entendeu, porque é uma grande marca que não vai dar, né, ponto sem nó, sabe? Não vai deixar a coisa escapar. Entende? Então, e se vocês olharem, né, eu falei tudo isso, trouxe o exemplo da alta costura, porque especialmente na alta costura está diretamente ligado aos fatores sociais, econômicos, políticos, culturais do momento em que a gente está vivendo, certo? Então, no Brasil tem toda a questão política, né, que agora no mês de outubro houve as eleições, está havendo as eleições. Então tem toda uma questão política que interfere, de certa forma, na moda. Não se teve aí um movimento verde e amarelo? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas tudo isso em virtude das questões políticas, né? Se teve também muitos movimentos em virtude de questões raciais, em virtude das diferenças das minorias sociais. Então, observe isso, tá? Veja que eu já estou falando um pouquinho de pensamento para criar moda, tá? Eu sei que para algumas pessoas talvez isso seja muito abstrato, mas é importantíssimo ter esse feeling para começar a perceber as coisas
que estão acontecendo, porque não é só roupa. A roupa que nós vestimos, ela também é uma maneira de nós nos comunicarmos com o mundo, tá certo? Vamos lá. Desenho de moda versus croquis. Eu vou trazer 2 croquis do mesmo ilustrador e vejam as diferenças, tá? Então, esse é um croquis do Christian Lacroix, o próximo que eu vou mostrar também é Lacroix, em que aqui eu mostro, tá? A seguinte definição. Desenho de moda é todo e qualquer tipo de desenho que é feito a partir da temática moda como referência base. Ou seja, é um desenho que olha para a moda, tem a moda como referência. Por isso, desenho de moda. Ok? Comunica e expressa ideias de moda. Ok? Então aqui a gente tem um vestido xadrez com uma blusinha ou uma capinha listradinha. É um desenho que mistura técnicas de aquarela com giz, mas eu acredito que seja um desenho digital pelo acabamento, ou foi um desenho que foi feito à mão e acabado digitalmente, tá? Não tenho como saber. Mas o Lacroix, até onde eu sei, ele é formado em Belas Artes e ele é um excelente aquarelista, então pode ter sido muito bem feito à mão, esse desenho por ele, e depois finalizado digitalmente. E olha só, esse é um desenho Lacroix também. E aqui eu tenho a definição de croquis. Croquis é um tipo de desenho que expressa a figura humana vestida de maneira dinâmica e estilizada. Comunica e expressa ideias de moda. Ou seja, são sinônimos, tá? A diferença que pode existir nas nomenclaturas que vocês vão encontrar designers, ilustradores, talvez se referindo de maneiras diferentes, é que croquis vem do francês e está diretamente relacionado aos esboços, aos desenhos muito rápidos, a algo que muitas vezes não é nem finalizado, é um registro de uma ideia muito rápida, tá? E o desenho de moda, para muita gente, ele já é esse desenho acabado, já é esse desenho mais finalizado. Então vocês vão encontrar, a grosso modo, essas duas nomenclaturas, mas também irão encontrar desenho de moda e croquis como um sinônimo, ok? Então tenha só em mente a diferença de que o croquis vai ser algo mais esboçado, algo, né, um registro muito rápido. Desenho de moda versus croquis ainda, então tenho aqui, ó, para um leigo, os croquis podem parecer abstratos ou inacabados, né, aquele desenho rápido. Mas o fato é que os desenhos de moda desempenham diferentes funções dependendo do seu propósito, ok? Então, o que vai diferenciar o desenho de moda é a maneira como ele será utilizado. O fim justifica o meio, né? O meio como ele será utilizado. O destino desse desenho é o que vai definir a maneira como ele vai ser interpretado, a maneira como ele vai ser utilizado, ok? A maneira como ele vai ser construído, principalmente. Então aqui eu tenho um desenho do Dior, é um desenho lá dos anos 50, ó, tá ali, 1956, primavera, verão, 1956. E tenho um desenho do Lagerfeld para Chanel. Isso daqui já é um desenho, deixa eu ver se tem o ano. Não tem o ano, mas é Lagerfeld para Chanel. O Lagerfeld ficou na Chanel durante muito tempo, tá? Mas está com cara ali de anos 60, 70, ok? Bem, ambos são desenhos que, nesta época em que eles construíram, como naquele exemplo que eu citei do Saint Laurent, não se tinha desenho técnico, não se tinha desenho digital. O desenho era utilizado como um recurso visual para as modelistas, para as costureiras conseguirem interpretar e transformar, materializar a ideia do estilista, do designer, do costureiro, tá certo? Mas veja que vem acompanhado de várias informações e principalmente a amostra do tecido, tá?
Ó, para uma modelista, o desenho precisará ser o mais detalhado possível. Não sei se alguém já desenhou, ou quem é costureira, ou se costura, né? Eu já tive a experiência de trabalhar com várias pessoas que acabaram costurando as peças para mim, e elas davam sempre prioridade para os desenhos mais detalhados possível, tá? Que tem ali o corpinho da figura humana para que a pessoa tenha uma noção dos comprimentos, das proporções, tá certo? Então por isso que eu coloquei ali, para uma modelista e também para uma costureira, né, para quem vai interpretar o seu desenho e transformá-lo em roupa de verdade, vai materializar o desenho em uma peça real. Quanto mais informações tiver, melhor, tá certo? Então aqui eu tenho uma outra ilustração em que se tem tanto o croquis, em que se dá para ver mais ou menos os comprimentos, né, tomando o corpo como referência. Então vejo o comprimento da barra da camisa, que dá para ver que é uma camisa que está por baixo desse blusão azul, né, a maneira como a calça fica caída sobre o corpo, e também nós temos o desenho técnico, frente e costas, em que a gente consegue ver os detalhes do bolso, né, que no fundo, no caso da calça, não tem bolso na frente, mas tem bolsos embutidos atrás, a camisa que tem vários recortes, certo? Aquele punho ali pendurado que parece um meio babado, tá certo? Se eu apresentasse, por exemplo, para uma modelista só o croquis, este daqui que tem a figura humana usando a blusa, ela ia começar a te fazer perguntas, né? Ou me fazer perguntas dizendo como que é a camisa por baixo, é um abotoado, tem abotoamento, não tem abotoamento, como que é, onde é esse punho, qual que é o comprimento, qual que é a largura da manga, percebe? Quanta informação às vezes fica subentendida num desenho. Um desenho mais pessoal pode servir apenas para registro da ideia de silhueta. Este desenho aqui é de uma ilustradora que eu sigo e é uma característica já nas peças que ela desenha e nas peças que ela confecciona, porque eu já vi ela confeccionando algumas dessas peças, esses ombros muito volumosos, tá? E a cintura esguia, mostrando muitas vezes bem sensual, mostrando o corpo, mas sempre ombros muito volumosos, tá? É uma característica e nem sempre ela executa os desenhos. Este é um desenho meu que eu fiz interpretando o figurino do filme, de um dos filmes do Almodóvar, Volver, se eu não me engano, é o nome do filme, Volver. Em que eu até criei, né, uma representação lembrando a Penélope Cruz, que é a atriz principal do filme, que ela estava sempre com esse cabelo meio preso, com essas mechinhas caídas. E veja aqui, eu interpreto a silhueta é muito parecida. Veja que tem as luvas, aqui é uma luvinha pequenininha, aqui já é uma luva mais longa, certo? A estrutura do corpo do vestido lembra também um pouco esse outro, poderia ser peças de uma mesma coleção. E o que é ilustração de moda? Vamos lá, porque ela divulga, ela ilustra e ela tem um cunho artístico. Então aqui eu trago alguns ilustradores que eu gosto muito, então tome nota dos nomezinhos que vão aparecer aqui do lado, tá? Então o primeiro que eu coloquei é o René Griot, se escreve Grual. Ele ilustrou muitas revistas, para muitas revistas de moda importantes, como a L'Officiel, Vogue, Harper's Bazaar, essas todas. São ilustrações aqui da década de 60, 70, tá? Numa época em que o desenho ainda era muito mais... o processo, pensem, né? A maneira como a gente apresenta alguma coisa, né, visualmente, está diretamente relacionada com as tecnologias que a gente tem disponível no momento. Né? Então vejam que hoje tem se falado muito mais em questões 3D, porque a gente já possui uma tecnologia que possibilita a produção de imagens com efeitos, com uma representação tridimensional.
Nesta época, o processo de impressão era um processo mais analógico, mais mecânico, em que imagens menos detalhadas era muito mais fácil de ser reproduzido do que uma imagem com muitos detalhes, como uma fotografia, por exemplo. Então, voltando aqui, ó, nos 3 tópicos que eu pontuei, divulga. Aqui ele está divulgando um look que está na capa da revista, que é um look Balenciaga, tá? Ilustra o look, é um desenho, já mostra meio que uma ocasião de uso. Veja que não é uma modelo posando, é como se fosse uma mulher, uma cliente da marca Balenciaga sendo flagrada no seu momento ali, fumando um cigarrinho, tá? E tem um cunho artístico, tem a irregularidade do traço, é nítido que é um desenho, ele não tem uma obrigação, não tem um interesse de ser fotográfico, ele já tem essa pegada artística. Aqui eu trago um brasileiro, o Alceu Pena, também ali da década 60, Novas Formas na Moda em 1962. Em Londres, Paris, Roma, etc., pesquisas são feitas para mudanças sensíveis na moda. Quais as surpresas que nos serão reservadas? Texto e desenhos de Alceu Pena, fotos de Federici e da agência Dalmas. Ou seja, nessa época, gente, o Alceu Pena, por exemplo, ele foi um ilustrador e, de certa forma, jornalista de moda, digo entre aspas jornalista, porque não era a formação dele, mas ele viajava para os eventos de moda internacionais para desenhar, porque era muito mais rápido chegar nos jornais, nas revistas, o desenho do que a foto. Veja que tem foto nessa matéria, não vou apresentar as fotos, mas dá para ler ali na legenda que tem fotos de Federici da agência Dalmas. Tá? Então o que o Alceu Pena fazia? Ele ia para o desfile, assistia o desfile, ficava ali sentado assistindo o desfile e ele desenhava. Rapidamente fazia os croquis dos looks que ele via e já fazia as anotações do que está sendo visto, de como vai ser usado. E ele, como conhecedor já de moda, o que ele fazia? Ele interpretava alguns looks e ele criava algumas sugestões de look inspirados nos desfiles que ele viu. Então, por exemplo, esse desenho aqui é um outro look Balenciaga, tá ali, ó. Balenciaga, um tailleur em linho rosa shocking, com gravata em musselina preta. O casaco é bem cintado, né, bem acinturado, na frente, mais solto nas costas. Tá? Então ali é uma sugestão. O desenho não é exatamente idêntico ao look, mas com a descrição que ele acrescenta, possibilita que a compradora da revista lá nos anos 60 consiga interpretar esse look e fazer do jeito dela. Né? Ela já sabe ali que é um tecido, um tailleur em linho rosa. E que a gravata ali, que aquele laçarote é feito de do que mesmo? Musselina preta. Tá? Tá dando para entender? Vamos para um próximo. Vale a pena dar uma pesquisada nos trabalhos desses ilustradores, até para vocês começarem a pensar o traço de vocês, o desenho de vocês, ok? Eu gosto muito de revisitar trabalho de outros ilustradores que têm alguma característica no traço que eu gosto muito, para incorporar algumas características no meu traço. Por exemplo, não digo copiar e fazer igual, mas, por exemplo, eu gostei da maneira como ele desenhou a boca. Eu vou fazer do meu jeito aquela boca, sabe? Mas é só a boca. Mas eu gostei da maneira como ele pintou a pele. Eu vou tentar fazer do meu jeito, não vai ficar igual. Mas eu já vou começar a criar uma outra maneira de desenhar, sabe? De escapar daquele meu desenho anterior. E assim a gente vai ajustando o nosso estilo e criando um certo estilo de desenho. O Richard Hines,
Pode ser que algum de vocês não goste dos desenhos, mas os desenhos do Richard Hines é muito rápido. Ele é famoso exatamente por assistir os desfiles e rabiscar e já pintar tudo na hora. É muito rápido, dá pra ver pelo estilo do desenho, tá? Então tem ali um primeiro look que é Balenciaga, um segundo que é Jacquemus, o terceiro Louis Vuitton e o último Alexander McQueen. Mas se você olhar os desenhos do Richard Hines tu consegue, mesmo sendo muito rápido, tu consegue perceber detalhes na peça de movimento, consegue perceber até mais ou menos o modelo do calçado. Não, essa foto que eu escolhi não é o melhor exemplo para isso, mas se você pesquisar outros, joga no Google ali, Richard Hines Design, Richard Hines Croquis, desenho de moda, Richard Hines. Você vai encontrar cada coisa linda e é tudo assim, muito rápido. São ilustrações, são desenhos que vão para as revistas, para os sites, para os Instagrams da vida e por aí vai. Agora eu trago aqui um outro exemplo, que é o que a maioria ama, que já tem uma pegada mais realista, que é um desenho da Caroline Adrier. Veja aquela mistura grafite, aquarela, algo mais realista com algo mais solto. Gente, isso é um desenho mais demorado, tá? Se o tempo que o Richard Hines desenhou aqueles 4 croquis da página inicial, acredito que a Caroline estava só desenhando o olho, tá? Então, há situações e situações. E este é um desenho do Paul Kang também. Eu gosto muito do Paul Kang porque ele tem um estilo bem característico que eu vejo muitos ilustradores até copiando mesmo, na cara de pau, o estilo do traçado do Paul, que é muito particular, assim, a maneira como ele representa os rostos, como ele representa as silhuetas das figuras. Eu gosto muito do desenho dele. E eu trago um desenho meu, óbvio, né? Esse já é um desenho mais antigo, meu traço já mudou um monte depois desse desenho. Esse desenho eu fiz em 2020, ali no início da pandemia. Ele mistura, ele vem com essa pegada da ilustração, porque eu estou interpretando um look do Victor Rolf, né? O Victor e Rolf são famosos pelas coleções extremamente conceituais, de vanguarda, que todo mundo fala, mas isso não vai ser usado. Calma, gente. Quando ele vem com essa moça vestida de edredom com os travesseiros na cabeça, não quer dizer que ele vai vender isso na loja, né? Não é isso que vai para a loja. Tá? Na loja você vai encontrar um vestido almofadado, que tenha punhos largos, que seja confortável, né? Como que é se enrolar no edredom? Não é quentinho? Não é confortável? Não é gostoso? Não é? É isso, é esse o conceito que ele quer dizer. É isso que ele quer passar com a roupa dele, que a roupa dele vai ter essa que você ao vestir um vestido Victor Rolf vai se sentir como se estivesse enrolada num edredom quentinho, gostoso, fofinho, entende? Só que se ele fizer um vestido fofinho, simplesinho, né, como um edredom, e botar o vestido, às vezes o vestido não vai chamar atenção, o vestido não vai render foto, o vestido não vai render post, o vestido não vai gerar as pessoas comentando, mas quem veste o vestido, quem é o cliente da Victoria Rolf, ao olhar isso, vai direto na loja para saber. Quero saber como que ele fez a releitura daquele look para a roupa comercial. Entendeu? Deu para pegar? Vamos lá, o que é desenho técnico de moda? Tá aqui, ó, exemplo de desenho técnico. Então, desenho técnico ou desenho planificado representa uma peça em 2D, em 2 dimensões. Tem largura e tem altura, tá? Como se estivesse estendida sobre a cama, sem a figura humana. É você pegar a sua blusinha, sua camiseta, sua saia, sua calça, estender sobre a cama, tá? O desenho técnico tem essa... ou planificado, apresenta a peça desta maneira, de uma maneira que tu olhe para ela, tu entenda como ela foi construída.
mesmo sem ter o corpo ali junto. No Brasil, tanto o termo técnico quanto planificado são sinônimos e são usados para transmitir informações técnicas mais detalhadas das peças em várias fases da confecção, tá bom? Então veja aqui neste primeiro exemplo, eu tenho o desenho, dá para ver movimento, dá para ver caimento, dá para ver recorte, dá para ver prega, e neste outro aqui já tem as medidas, já tem... E aqui mais detalhes ainda, chamando até as especificações técnicas de costura, aviamento, ou seja, como eu falei lá anteriormente, para cada fim, para cada destino, né, nós teremos um tipo de desenho. Então, se é apenas para ilustrar a peça que vai ser confeccionada, de repente pode ser aquele primeiro desenho ali. É só para mostrar a peça frente e costas, ok? De repente não, isso aqui vai para a fábrica, é uma ficha técnica que vai acompanhar a peça piloto e vai para a fábrica. Então eu preciso mostrar os tamanhos, os comprimentos, as larguras, tá? Na hora disso ser interpretado, ser modelado, ser cortado. Ou a peça vai para, né, também vai ali para alguma fábrica que vai desenvolver toda a peça do zero, em que eu preciso mostrar tamanho do zíper, comprimento do zíper, tamanho da prega, comprimento da prega, localização do pesponto, a distância do pesponto do recorte ou da barra, o tamanho do punho, a quantidade de botões. Gente, como eu falei, vai depender muito de cada caso. E não existe ficha técnica perfeita, não existe ficha técnica padrão. Cada empresa acaba desenvolvendo o seu modelo de ficha técnica de acordo com a sua rotina de trabalho, tá? É muito particular, muito, 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 tá? Então não cai nessa de que a melhor ficha técnica é essa. Não tem a melhor. Tem a melhor para cada situação, mas não tem uma que seja universal. Ó, e aqui uma super simples, ó, que é o desenho ali, meio que uma ilustração do look, mas mostrando a calça em detalhes, costas e lateral, não tem frente nesse caso. E no detalhe em cima pode ver que que você consegue enxergar melhor os recortes e os pespontos ali duplos, nesse recorte da parte aqui das costas da calça, enfim. Então, como eu falei ali, né, geralmente esses desenhos técnicos vêm sempre acompanhados de uma ficha técnica. Aqui um exemplo de ficha técnica, bem simples. E vamos para o desenho de moda 3D, que eu comentei, se eu não me engano, na primeira parte da aula, que é algo, de certa forma, recente, porém não muito, mas que está chegando a um nível mais comercial. Acredito que agora, né, muita gente já está estudando como trabalhar com 3D, muitas universidades já estão inserindo o trabalho com desenho de moda em 3D dentro dos seus currículos de curso. Tanto que esse exemplo aqui é um trabalho de alunos da Parsons School of Design, né, que é uma escola muito famosa, se não me engano, é dos Estados Unidos, com o software Clo 3D. Esse desenho é da Lauren Lee, coleção intitulada The Hidden Beauty. Isso aqui é 3D, gente, tá? Foi desenhado tudo no computador. Então vamos lá. Os softwares 3D, tá? Os softwares para design de roupas em 3 dimensões, tá? Eu falei do desenho técnico que era 2D, largura e altura. O 3D é largura, altura e profundidade, certo? A gente consegue ver que a coisa tem relevo, tem volume, tá? Então esses softwares existem para ajudar a criar um negócio de moda mais sustentável.
Lembra lá na primeira parte da aula que eu falei sobre sustentabilidade, da importância de se pensar as questões sustentáveis dentro do seu negócio? Então, eliminando práticas de desperdício e emissões de carbono. O uso de uma solução de software de ponta, não, o uso de uma solução de software de ponta economizará tempo, dinheiro, recursos, além de ajudar a fazer o bem ao meio ambiente. A maioria das plataformas de design 3D atuais simplificam o compartilhamento de suas criações com outras pessoas e o trabalho com sua equipe em um ambiente colaborativo. Ou seja, gente, isso cresceu, volto a dizer, muito com a pandemia, com as pessoas em lockdown, com as pessoas não podendo ir para as empresas. Isso já se fala em software 3D há muitos anos mesmo. Estou dizendo assim, já há uns 10 anos já se fala. Mas as pessoas só foram realmente dar a devida importância agora, porque realmente foi necessário. Como que se reduz desperdício e como que se elimina, né? Como se consegue economizar com isso? Com esses softwares você consegue simular a modelagem de uma peça, muitas vezes sem precisar cortar a peça, sem precisar gastar cortando tecido. Você já consegue simular como que vai ficar a peça e já prever ajustes de uma maneira muito mais rápida. Imagina que tem esse vestido aqui que tem o forro, a parte interna estampado e ele está cortado em 3 tiras, né? Tem aqui esse babado da barra, a parte do centro e a parte do topo aqui do colo. A partir dessa modelagem 3D, tu já consegue, né, o software consegue simular o tecido, tu já consegue visualizar como que vai ficar, já consegue calcular as alturas, os comprimentos, se essa costura tem que ser mais para baixo, mais para cima, se esse babado, de repente a pessoa cortou, quando desenhou, ele era até o chão, mas aí percebeu que, mas até o chão ele fica meio sem graça, então vamos fazer mais curtos. Quanto mais curto? No software tu vai diminuindo e vai testando. Imagina ter que fazer cada vez, fazer uma peça, costurar, cortar, costurar, né? Olha o quanto de desperdício de tempo e de matéria-prima, tá? Então aqui com o software, isso tu ganha muito tempo. Muito tempo. Só que para trabalhar com isso, tu precisa entender de desenho, precisa entender de modelagem. Se você não entende de modelagem, não entende de desenho, tu não vai conseguir ir muito longe aqui dentro. Então é importantíssimo, tá? Então aqui eu vou trazer alguns exemplos de softwares. Então aqui o Clo 3D é um deles. Temos o Marvelous Designer. Esse Marvelous é da mesma empresa que fabrica o Clo, tá? Existem vários, tá? E as empresas têm várias digamos, versões dos softwares com funções diferentes. Então tem software que é só para criar o protótipo 3D para ficar no 3D mesmo. Tem software que tu vai conseguir fazer no 3D, vai conseguir imprimir o molde, vai conseguir acompanhar a produção. Tem software que tu vai desenhar e você já consegue acompanhar o corte da peça, sabe? Volto a dizer, assim como no desenho ali, as fichas técnicas tradicionais, né? Para cada caso é um caso. Então veja que aqui nós temos a peça no modelo, né? Mais ou menos simulando o caimento. E aqui nós já temos mais ou menos a modelagem de como que é cortada, que as mangas são raglan, né? Então o corpo, como ele é fechado, o capuz, como ele é cortado. Esse é o Browseware, né? Que o nome da marca é Bro, aí tem o Z em destaque, Wear. Então, veja que aqui nós temos, tá? O protótipo no modelo 3D, ali na manequim 3D, e aqui nós temos numa modelo de verdade, tá? O que eu não sei, isso eu não fui atrás, eu não sei se essa modelo 3D já não é
também um avatar que o próprio software te dá, ou se é realmente uma simulação ali. Eu acho que é eu digo acho, gente, porque eu não fui atrás pesquisar, tá? Eu fui pesquisar os softwares, mas eu não conheço todos, assim, o que eu conheço melhor é o Clo e o Audacious, que eu vou falar na sequência, tá? Mas dá para perceber aqui que a roupa é a mesma, ó, mas aqui só o fato de estar com a modelo já mais realista a gente já consegue perceber, né, melhor. Mas o que eu queria dizer na verdade é que aqui a gente consegue ver, ó, as mangas e tem as medidas, ó, os comprimentos. Então, digamos, eu vou mexendo aqui no molde e ele já vai mostrando como que vai ficando na peça. É muito louco. Então aqui temos manga, aqui temos corpo e aqui temos a saia. Aqui a saia, alguns recortes, punhos, enfim. É muito legal, muito legal. O Optitex, mais um, vai na mesma linha. Aqui, ó, temos molde, temos pala, temos corpo. Frente, costas. E temos a versão nacional, que é o Audacious 360. Tá certo? Cada software tem um valor, alguns você... A maioria, pelo que eu entendi, são... Tu paga mensal, paga uma mensalidade de acesso a ele, mas se você é estudante, alguns dão desconto, se você é uma empresa, tem um tipo de desconto. Cada caso, como eu falei, é um caso. Vale você pesquisar esses softwares, ver qual se adequa melhor ao tipo de trabalho que você quer desenvolver, tá? Eles seguem mais ou menos a mesma lógica de raciocínio, então a partir do momento que eu falo por mim, a partir do momento que você começa a entender a lógica de funcionamento do software, fica mais fácil o aprendizado, mesmo que sejam programas diferentes, de empresas diferentes, tá? Claro que vai ter as funções diferentes cada um, enfim. Mas, por exemplo, tá? Como se você já trabalha com Corel, vai ser muito mais fácil tu entender como trabalhar com Illustrator do que se você não trabalha com software nenhum, tá certo? Bom, eu fechei ali essa parte dos tipos de desenho, tá? Aqui eu trago algumas dicas de leitura e de publicações. Nessa primeira parte aqui eu trago algumas referências minhas. Esses links você vai encontrar aqui embaixo do vídeo, na descrição. Ali embaixo tem os linkzinhos para vocês encontrarem, tá? Aqui são os materiais. Esse primeiro da capa rosa, o desenho de moda para quem tem pressa, é um caderno de poses, tá? Que neste caderno aqui... eu não me lembro, mas são essas poses que você encontra aqui na capa, são algumas poses que estão dentro desse caderno, que tem mais de 60 poses, tá? Femininas, em várias posições, frente e costa. Então eu chamo de desenho de moda para quem tem pressa, que é para aquela pessoa que, eu não quero ficar perdendo tempo desenhando corpinho, já quero um corpinho pronto. Então aqui tem várias poses em várias proporções para que você possa interpretar e pegar a pose que você achar mais adequado para o look que você quer desenhar. Este outro aqui, que são dois, é o Fashion Sketchbook, que é o caderno de desenho de moda. Esse é um caderno para você desenhar nele, tá? Eu até acabei de postar um stories, um Reels no Instagram, que é eu desenhando um look nesse daqui. Aquele desenho que eu mostrei anteriormente, que eu falei que era inspirado nos looks da Penélope Cruz em um filme do Almodóvar, eu desenhei nesse caderno aqui. Aquelas poses são desse caderno aqui, se não me engano é do primeiro, que a pose é essa daqui, da capa. E também tem essa outra versão, que é a pose caminhando, tá? Estes cadernos não sou eu quem vendo, eles são vendidos pela gráfica que produz, esses três aqui, tá? São impressões por demanda, então quando você entra em contato com a gráfica, faz seu pedido, eles vão imprimir o seu caderno, né, e vão enviar para o seu endereço. Então, para verificar isso, depois vocês entrem ali no link e vejam os valores, tá? Eu não sei realmente o valor. E este terceiro
é uma dica de leitura que tem um artigo, um texto que eu escrevi, um dos primeiros textos que eu escrevi sobre a relação do desenho com a criação, e eu falo muito de desenho de moda, então é isso, muito do meu processo de desenho, de ensino de desenho, surge com esse texto aqui, então, que é o ato de desenhar, não representação e criação, tá? Esse eu vou disponibilizar para vocês o livro todo em PDF, por isso que eu coloquei aqui que o meu texto está na página 101. Tá certo? Porque quando vocês forem baixar, vão ter acesso ao livro todo, não é só ao meu texto. E aqui algumas dicas de leitura, tá? Já dando continuidade àquela que eu mostrei anteriormente. Essa referência aqui eu usei muito para a montagem da primeira aula, ali da primeira parte da aula sobre a indústria têxtil, como está organizada a cadeia da indústria têxtil, que é a quarta revolução industrial no setor têxtil, e a confecção, a visão de futuro para 2030. Tá? O link vai estar disponível, esse livro foi organizado ali em parceria com Senai e vários órgãos públicos e alguns privados também, e você vai conseguir baixar esse livro, tá? Tá disponível para download. Este outro livro aqui, o Vítimas da Moda, Como a Criamos, Por que a Seguimos, é uma bíblia. Tomando as devidas proporções, para quem, eu digo, brinco que é uma bíblia para quem quer estudar moda ou se interessa pelo assunto e quer estudar entendendo um pouco de história, entendendo como que o mercado da moda está organizado e como que ele se organizou no passado para chegar no formato que ele é hoje, tá? Então, vale muito a pena. Este daqui tem o título, daí você vai ter que pesquisar ele ou em sebos, ou nas lojas, nas livrarias online, tá? Mas você encontra ele até no estante virtual, uma versão usada, e vale muito a pena ter, tá bom? Este outro aqui, na verdade, eu só trouxe essa capa, que é do volume 3, como um exemplo, mas eu trago aqui a coleção inteira como uma referência para você estudar, consultar e fazer o investimento se você tiver interesse. Por isso eu coloquei vários autores, coleção Fundamentos do Design de Moda. São vários livros, cada um trazendo um assunto. Então tem um que é sobre desenho de moda, este daqui é sobre construção de vestuário, tem sobre moda masculina, tem sobre malharia, tem sobre tecidos, tem sobre alfaiataria, tem sobre styling. Enfim, é um melhor que o outro, tá? Vale muito a pena. Tem que dar uma pesquisada, só olhar ali a editora Bookman. Este último aqui se chama O Trabalho do Figurinista, Projeto, Pesquisa e Criação. Foi um livro escrito por mim, com coautoria do Wagner. É um livro que é uma adaptação do conteúdo de um curso de figurino que eu tive o prazer de lecionar durante uma época. Tá? Então, o conteúdo do curso virou o livro e ele está disponível para download para vocês, então o link também vai estar ali embaixo, tá certo? Mas se você quiser a versão física do livro também, vocês encontram ela disponível até na Amazon, vocês conseguem comprar esse livro, tá certo? Mas ele é da mesma editora, ele está pela mesma editora que está os cadernos que eu falei anteriormente, aqueles cadernos de desenho. Então, próxima aula, vamos ver. Vamos precisar da grade. A grade é essa daqui, ó, já vou mostrar. Lápis e borracha. Essa grade aqui tá lá no material que eu enviei para vocês por e-mail, tá no material que está disponível no Google Sala de Aula, no Classroom. E se você está vendo esse vídeo pelo curso de Introdução ao Desenho de Moda, você tem essa base nas primeiras páginas ali do material do curso, tá certo? Bem, então, próximas aulas. Aqui temos já o check nesta aula inicial. E na próxima aula nós vamos trabalhar então o desenho de figura humana para croquis de moda, que é a aula de número 2, e na aula de número 3 o desenho de vestuário. Então, essas imagens aqui eu mostro um exemplo, tá? Não é exatamente isso que a gente vai fazer,
mas é parecido. Então, na aula 2 a gente vai desenhar o corpinho e na aula 3 a gente vai interpretar, a partir desse corpinho, um look sobre o corpinho. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá!